Nada Ortodoxa, que é um seriado que está bombando aí no Netflix. Não estou aqui para fazer propaganda do Netflix, nem de seriado, e confesso que a princípio eu até resisti um pouquinho à ideia de fazer uma análise, um comentário desse seriado. Mas por que eu fiz? Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque eu assisti, nesse período de quarentena e acabei assistindo. E eu assisti por, em primeiro lugar, muitas recomendações que eu tive especialmente de religiosos. Mas são muitas pessoas crentes de várias igrejas, tem que assistir, que filme maravilhoso, muito bom. Bom, então vamos ver se está sendo tão recomendado assim. A segunda razão é porque se tratava de um filme que tem como temática o judaísmo. E eu confesso que eu tenho, como se diz em hebraico, uma nefesh yehudi, uma alma judaica. Tudo que envolve Israel me chama atenção, eu gosto, eu curto. Vou lá, não custava nada assistir. Em terceiro lugar, porque era uma temática religiosa, que envolvia conflitos religiosos, da relação, muitas vezes um pouco ruidosa, entre conservadorismo e modernidade, entre tradição e progressismo. Isso tudo me chamou atenção. Mas depois de assistir o seriado, eu fiquei um pouco assim pensativo sobre qual seria a mensagem de entrelinhas que aquele filme queria passar. Eu tenho uma mente filosófica, eu formei em filosofia também, e eu sempre gosto de não apenas ver o que está às claras, mas o que está nas entrelinhas. Sabe, o que está querendo passar? Qual a mensagem oculta? Qual o currículo oculto que aquela matéria está passando? Qual o objetivo? E foi por isso que eu resolvi, então, fazer esse comentário para vocês aqui. Repito, não fazendo qualquer propaganda de filme da televisão, mas apenas dando uma visão minha, particular, filosófica e teológica sobre o que eu penso de tudo isso. E quem sabe colocar você também para pensar um pouquinho, talvez concordando comigo totalmente, parcialmente, discordando de mim, não importa. Mas eu quero aqui apresentar para vocês aqui a minha visão do filme Nada Ortodoxa, do seriado Nada Ortodoxa. Dando uma sinopse do filme para quem não assistiu e para quem assistiu recapitular, uma sinopse, fiquem tranquilos que eu não vou dar spoiler aqui, tá bom? É uma trama fictícia, porém baseada em fatos reais, da vida de uma judia chamada Deborah Feldman. Eu não li o livro de Deborah Feldman, mas pelo que tudo indica, os próprios produtores dizem isso, o que acontece ali naquela trama foi inspirado na história de Deborah Feldman. A personagem fictícia que aparece no Nada Ortodoxa, e a principal personagem, é uma jovem chamada Esti Shapiro. Esti Shapiro era uma moça saída da adolescência com seus 18, 19 anos, que está perto de entrar num casamento arranjado, vivendo numa sociedade judaica ortodoxa muito, mas muito conservadora. Os homens têm regras fixas, as mulheres também, regras muito rígidas, uma vida muito metódica. E essa menina Esti, ela está entrando, vejam bem, em pleno século 20, 21, quando tem a trama ali, ela está entrando num casamento arranjado como ainda se estivesse vivendo nos tempos dos anos 20, anos 30 ou no século 19, por aí. Mas ela está feliz, ela não está totalmente inconformada com o casamento arranjado. Ela vai conhecer o noivo, mas ela até pensa que aquele casamento poderia ser uma redenção para ela. Ela não está tão bem consigo mesma, porque na trama do filme, ela é criada pela tia e uma avó, e a mãe abandonou o lar quando ela era criança e fugiu para a Europa. O filme depois vai mostrar que a mãe na Europa vive uma relação homoafetiva com outra mulher. E o pai de Esti é um bêbado, sem nenhum controle do vício da bebida, sem nenhuma maturidade para gerir as coisas da família, para ter aquela presença realmente paterna que ela precisa. Então o casamento pode ser, quem sabe, a redenção dela. E aparece um candidato de uma família importante, influente ali na comunidade dos judeus, e dá tudo certo, ela casa, mas logo em seguida do casamento começam os dramas dela, a partir da própria noite de núpcias, e ela acaba um dia fugindo de casa, desesperada, e vai lá para a Europa. Na Europa, chega como ninguém, ela é ajudada até nessa fuga por uma professora de música, que tem um diálogo muito interessante com ela, quando fala assim, você tem que fazer o que você quer, aqui é a América, faça o que você quiser, você tem autoridade, você é a lei para você. E ela fala, não, mas a minha comunidade é muito fechada.
Toda a primeira parte do filme, na verdade o filme vai sempre fazendo uma intercalação entre cenas da vida dela na comunidade judaica nos Estados Unidos e cena da vida dela já fugitiva na Alemanha. E na Alemanha ela está ali em Berlim, justamente com jovens que são músicos, pessoal da área de artes, e ali tem jovens de nações diferentes. Há um casal de homossexuais, 2 rapazes homossexuais que se beijam livremente na frente dela, ela acha isso estranho no começo. Há um chefe que dirige lá o pessoal, há um mais líder, há uma israelense também, que nem religiosa é, há uma negra também de um país também onde as mulheres eram bastante subjugadas, então ela teve que lutar contra o machismo do seu país para estar ali. Ou seja, naquele grupo de jovens na Europa, você tem representado várias bandeiras que nós ouvimos por aí. A bandeira dos homossexuais, a bandeira das feministas, a bandeira dos secularizados, como da israelense, a bandeira dos artistas, a bandeira, todos eles estão ali. E dos que querem fumar uma droga lícita e tudo mais, num ambiente sem Deus, sem controle, extremamente o oposto do que ela tinha lá onde ela morava. Na verdade, a comunidade judaica dela ficava em Nova York, no bairro do Brooklyn, num lugar chamado Williamsburg. Bom, essa comunidade que ela vivia de judeus muito religiosos era uma parte do judaísmo. Na verdade, o judaísmo não é um grupo monolítico que você pode pegar um e a partir dele entender todos os demais. Não. Hoje no mundo, só para você ter uma noção, existem 14 a 15 milhões de judeus espalhados ao redor do mundo. E você sabe quantos tipos de judaísmo existem? 14 ou 15 milhões. Ou seja, cada judeu parece que tem um judaísmo próprio, independente, só dele. É claro que existem forças assim que unem o povo judeu de uma maneira muito grande. Por exemplo, eles são altamente orgulhosos de serem judeus, de terem o sangue judaico. Eles sempre querem lembrar do que aconteceu ao povo deles no passado, como eles sobreviveram à Inquisição, como eles sobreviveram ao Holocausto. Como eles sobreviveram ao racismo do mundo contra eles, como eles têm vários prêmios Nobel que já foram dados a pesquisadores judaicos, israelenses principalmente, ou seja, eles têm tudo isso. Pode olhar que um judeu que nasce nos Estados Unidos, ele se diz judeu-americano. Um judeu que nasce na Argentina se diz judeu-argentino, e assim por diante. Bom, é tão pluralístico, porém, a forma ideológica dos judeus, que até no filme tem uma anedota contada por um homem que acompanha o marido da Este para a Europa para tentar resgatá-la, e esse homem conta a seguinte anedota para ele. Veja bem, essa anedota ilustra como é que os judeus têm partidos tão segmentados no grupo geral. Esse homem fala que havia um judeu que, depois de um naufrágio, sobreviveu nadando até uma ilha deserta. E aquele judeu solitário, na ilha deserta, ficou à espera de salvamento. Dias e dias se passaram, até que um navio passou, viu aquele homem lá e resolveu mandar ajuda. Aliviado porque agora vinham os seus salvadores, ele acenou feliz porque sairia da ilha. Mas qual foi a surpresa dos salvadores daquele judeu ao virem que ele construiu na ilha 2 sinagogas? Eles não entenderam porque, se ele houvesse construído uma sinagoga, diriam, bom, ele é religioso, então por isso ele construiu uma sinagoga. Mas se ele estava solitário, por que construir 2? A resposta dele foi mais surpreendente do que se possa imaginar. Ele disse, eu construí 2 sinagogas só para saber que naquela ali eu não entro. Ou seja, ele é tão apegado à ideologia dele que ele tem que lembrar dela até estando solitário numa ilha. Tem que construir uma sinagoga só para ele lembrar que há lugares onde ele não põe o pé, ainda que seja um lugar judeu. Não é à toa que os rabinos costumam, de maneira bem humorística, dizer que se houver 3 judeus discutindo, haverá 4 ideias. Continuando a trama do filme, você tem vários elementos ali que talvez seriam bons de serem explicados, porque senão muito rapidamente as pessoas não entenderão, né? Em primeiro lugar, quem são esses judeus mais ortodoxos que se vestem de preto e estão todo o tempo ali no filme? Por que eles, qual a origem deles? Como é que eles surgiram e tudo mais? Bom,
apesar de haver vários segmentos no judaísmo, como eu falei, grosso modo, repito, grosso modo, nós podemos falar de 3 tipos de judaísmo, originados do judaísmo moderno da Europa, especialmente no final do século XVIII e início do século XIX. Nessa época, a Europa estava toda balançada por várias correntes que estavam surgindo, iluminismo, racionalismo, Revolução Francesa, correntes estas que principalmente atacavam a religião, o tradicionalismo da fé, da teologia, especialmente a igreja. E os judeus também se viram em volta dessas discussões que a princípio tinham um viés mais cristianismo versus modernidade, mas eles acabaram ficando ali no meio do confronto. Um grupo de judeus, que depois foi denominado de judeus reformistas, entendiam que talvez era a época de deixarem um pouco de lado algum conservadorismo do Shabat, da regra de alimentação, e quem sabe afrouxarem um pouco as regras para facilitar o seu diálogo com o mundo moderno. Muitos comerciantes, por exemplo, achavam que não havia problema de vez em quando abrir a loja no Shabat apenas para fazer um comércio com alguém que não era judeu, ou quem sabe permitir que no açougue vendesse uma carne que não fosse necessariamente aquela carne kasher, que tinha o carimbo ali do rabino e tudo mais. Só que esses judeus mais progressistas, mais em diálogo com a modernidade, acabaram, de certa forma, perdendo muito da sua identidade. E sempre que surge um grupo extremado para um lado, há uma reação em contrário, um outro grupo extremado do outro lado. Então surgiram os judeus ortodoxos. Embora, deixe-me dizer que esse nome ortodoxo somos nós que damos para eles. Eles não apreciam muito esse nome ortodoxo, porque ortodoxo é até um termo que tem mais a ver com a tradição cristã do que com o judaísmo. Eles preferem dizer que eles são os judeus chamados Shomer Shabbat, observadores do sábado, tá certo? Nós que chamamos de ortodoxos. Mas mesmo esse grupo de ortodoxos, ele também é subdividido entre eles. Você tem, por exemplo, os Charedim, que são os ultra-ortodoxos, você tem os Datim, que são os ortodoxos, você tem os Hassidim, ou racídicos, que são judeus mais místicos, da Cabala, de começar a ver interpretações nas letras da língua hebraica, coisas dessa natureza. Há judeus, por exemplo, do grupo ortodoxo que não reconhece o Estado de Israel, porque ele foi criado por judeus socialistas. E para eles o Estado de Israel só virá por mão do Messias, por ação divina. Então, isto colocado, você tem, de um lado, formado na Europa, na Alemanha, judeus mais progressistas, os reformistas, e judeus mais duros, que são os judeus ortodoxos. E um grupo intermediário entre os dois extremos seriam o que a gente chamaria de judeus conservadores, que não querem perder as tradições judaicas, mas também não querem parecer com aqueles judeus pré-modernos no seu comportamento, que são os ortodoxos. Os ortodoxos, justamente para mostrar a sua reação em conflito com a modernidade, eles se vestem de preto para demonstrar o luto. Eles estão de luto, eles não estão felizes porque a modernidade chegou, eles se vestem de preto. Se vestem todos iguais para que não haja nenhum superior ao outro, são tremendamente rigorosos no cumprimento da lei e acabam, às vezes, até criando regras para transgredir as regras. Por exemplo, no filme já tem na abertura assim um momento em que a Esti quer fugir. Essa parte é muito engraçada. E quando ela quer fugir, você tem no saguão ali do prédio onde ela mora, um monte de mães com carrinhos de bebê, todo mundo desesperada, sem saber o que fazer. Era um Shabat, era um sábado. E elas falam, não podemos porque o fio do Eruv quebrou o fio do Eruv. E ninguém podia sair na rua. O que é esse fio do Eruv? Veja bem, no Shabat, você não pode carregar peso, você não pode andar mais do que 1 milha, mas você não pode transportar nada nas ruas do bairro judeu no Shabat. Como é que uma mãe vai levar um carrinho de bebê para a sinagoga? Então lembra que eu falei que os rabinos acabam criando regras para transgredir as regras? Eles criavam esses fios que existem até hoje em vários bairros judeus ao redor do mundo, esses fios chamados Eruv, o fio fica e esse fio faz um corredor. Dentro daquele corredor, excepcionalmente, uma mãe pode carregar um carrinho de bebê, que aí não é pecado. Mas se ela carregar o carrinho de bebê fora daquilo ali no Shabat, aí é pecado. Então, se o fio cai no Shabat, ela não tem o caminho permitido da exceção
para ela levar o carrinho até a sinagoga. Então ela não pode nem sair do prédio. Eu sei que isso colocado assim para você realmente parece uma coisa pré-moderna, uma coisa de loucos. Outra coisa que a gente vê lá no filme muito são aqueles cabelinhos enrolados que os judeus usam, aquele opaiot. Eles fazem aquilo com base na lei de Levítico, capítulo 19, versos 27, onde fala assim, não levarás a navalha na têmpora dos teus filhos. Você vê toda hora no filme também eles beijando uma coisa na porta, assim, quando entram. Aquele é a mezuzá. A mezuzá é uma pequena caixinha, às vezes de madeira, às vezes de prata, que eles colocam ali na porta, assim, bem na porta da casa, na soleira mesmo. E ali eles colocam algumas porções do livro de Deuteronômio, especialmente Deuteronômio capítulo 6 e Deuteronômio capítulo 11. E ali você tem o Shema Israel, que em Deuteronômio 6 e também em Deuteronômio capítulo 11 diz assim, essas leis que te dou, você as colocarás nos umbrais de suas portas e também por frontal entre os olhos. Por isso que eles também colocam aquela caixinha preta aqui e na hora da oração fica fazendo aquela oração. A língua que eles falam é o Yiddish. Por que o Yiddish? Porque quando os judeus estavam na Europa nessa época, eles não tinham o hebraico falado ainda. O hebraico só vai ser ressuscitado depois por um trabalho de Ben Yehuda, mas posteriormente. Por isso que hoje se fala o hebraico. Mas durante muito tempo o hebraico ficou quase como língua morta para os judeus. E muitos até se recusavam a falar o hebraico, porque sendo língua sagrada, era apenas para a leitura da Torá, não para conversa diária. Então eles criaram uma língua para eles, que era uma mistura do alemão com línguas eslovenas, com algumas outras línguas lá germânicas e também com o hebraico e o aramaico. Essa língua é chamada de Yiddish. Então era uma maneira de eles não cederem para falar a língua do país onde eles estavam, para mostrar que eles eram diferentes, mas também não desacralizar a língua hebraica que nessa época estava em desuso. Então criaram o Yiddish. E no filme eles estão falando em Yiddish o tempo todo. Até a menina falava inglês fluentemente, mas dentro de casa era em Yiddish o tempo todo. Também no filme você vê cenas como eles cobrindo de alumínio todos os utensílios domésticos, porque na peça não pode ter nada com fermento, com levedura. Então eles até hoje, mesmo judeus não religiosos, fazem isso. A menina israelense, que no início tem uma certa raiva dela, fala, esses aí são judeus loucos. É porque ela representa aquele segmento de Israel que é completamente secularizado, muitos deles até ateus. Bom, pessoal, eu poderia falar outras coisas mais, tem muitas coisas curiosas do filme que você vai vendo ali, das práticas. As orações que eles fazem, que eles vão fazendo oração e tem hora que parece que o rapaz entra em transe. E a menina também vai entrando em transe ali quando faz oração no casamento, em outros momentos, você fica sempre orando, orando, orando. Essa oração deles, quase que entra em transe, é típica dos judeus racídicos, que eu falei com vocês que são mais místicos, gostam de cabala, e eles realmente, alguns, entram em transe. Eles começam assim e perdem noção do que está acontecendo em redor. Bom, isto colocado, qual que é a leitura que eu faço desse grupo de judeus? Realmente é uma situação chata para a religiosidade. A gente nota que existe um legalismo ali, existe também uma espécie de bolha, onde a pessoa vive numa alienação em relação ao mundo exterior. Eu vejo muito comportamento ali dos judeus ortodoxos, que são comportamentos que Jesus já criticava no tempo dele. Por exemplo, eu falei da questão da oração ficar ali, né, em voz alta e tudo mais. Jesus falou, quando vocês forem orar, não fiquem nas esquinas ou nos cantos das sinagogas, ali repetindo com vãs repetições, que esse tagarelar de vocês não levará a lugar nenhum. Você quer orar? Entra no seu quarto e fala com seu pai em secreto que ele vai abençoar você. Jesus também falou daqueles fariseus do seu tempo que ficavam com as suas caixinhas aqui na sua cabeça, os seus tefilim, né? E acham que pelo muito falarem serão ouvidos. Jesus então criticou esse segmento legalista do judaísmo. Ele tem uma razão histórica, não uma justificativa histórica, uma razão, um motivo pelo qual surgiu. Depois do cativeiro da Babilônia, olha que eu fui lá para trás, hein? Muitos judeus tinham medo de que os babilônios voltassem e os levassem de novo para o exílio. E, na visão deles, o que os levou ao exílio foi justamente a transgressão da lei.
Então, para evitar que a lei fosse transgredida e, como consequência, eles fossem parar de novo no exílio, eles se tornaram alta mega power conservadores em relação à lei. Foi o grupo dos fariseus, que vai existir na época de Jesus. Então, por exemplo, se antes do cativeiro da Babilônia a lei, a Torá, era vista como uma cerca para proteger o povo, agora ela passou a ser um objeto a ser protegido. Veja bem, a lei já não era mais uma cerca de proteção, mas era algo que precisaria ser protegido. Então agora o Shabat, para não ser quebrado, ele tinha um monte de regras. Uma mulher não podia olhar no espelho, porque ela, se olhasse no espelho no Shabat e visse um cabelo branco, ela podia arrancar e seria automaticamente fazer o cabelo no Shabat. Se você está chupando uma fruta e tem semente, você não vai cuspir no chão no Shabat, porque ela pode germinar e você está plantando no Shabat, e assim foi. E até hoje, como eu falei, os judeus mais radicais vão criando regras para transgredir a regra. Por exemplo, no Shabat você não pode apertar botão de elevador. Então o elevador vai parando em todo andar para cima e todo andar para baixo para voltar. Você não pode trabalhar no Shabat, mas aí você coloca então o goi do Shabat, que é um estrangeiro que vai trabalhar para você no hotel e coisas dessa natureza. Em Israel, muitos israelenses não gostam dos judeus ortodoxos, por várias razões. Eles não pagam impostos, a maior parte deles não vai para o exército, eles são liberados do exército, homens e mulheres. Muitos desses homens acabam ganhando uma pensão do governo para não trabalhar, para ficar em casa só estudando a Torá. E eles, apesar de representarem 15% do judaísmo, têm uma força política muito grande em Israel. Só para você ter uma noção, em Israel não há casamento no civil, como tem no Brasil, civil e religioso. Quem sanciona um casamento ou um divórcio em Israel é um rabino conservador, ultraconservador, ou ultra-ortodoxo, ou ortodoxo pelo menos. Então, imagina um judeu secularizado, ateu, que quer casar, mas não quer a bênção de um rabino. Ele tem que se submeter a isso. Ele quer divorciar da sua esposa, mas se o rabino não aceitar o divórcio, não está válido. Eu lembro de uma discussão uma vez lá em Israel de 12 crianças que tinham sido adotadas do Brasil, já estavam vivendo com famílias israelenses, mas o rabino não aceitava circuncidá-las, nem torná-las judias legítimas, porque os pais não eram judeus praticantes. Né? Então tem toda uma questão aí que há muita rivalidade. Como eu falei, muitos desses judeus ortodoxos, não todos, nem aceitam o Estado de Israel. Houve até um grupo deles uma vez que tirou foto com Ahmadinejad, que era um inimigo declarado de Israel. Bem, como é que a gente vê tudo isso com a crítica de Jesus? Sabe, essas leis, elas até tiveram um entendimento, um contexto na época bíblica. Por exemplo, a questão de não levar a navalha nas têmporas, que hoje o judeu fica com o cabelo assim todo redondinho, né? Até no filme lá tem uma hora que o rapaz acorda de bob, e é verdade, muitos deles colocam bob. E é legal para eles, na visão deles, ter aquele cabelo enroladinho aqui, porque é um símbolo de um homem que estuda, ele fica ali enrolando o cabelo. Ou os paiot, né? Paiot, como se diz, que é justamente a têmpora, paiot. Então ele não levará a navalha nas têmporas, nos paiot, que é um dual, então ele fica ali enrolando e tudo mais. Bom, tinha um motivo bíblico para isso. Mas eles continuam fazendo hoje, mesmo sem estar naquele contexto bíblico. Seria mais ou menos como uma história que eu ouvi de um padre jesuíta uma vez, contando que certa vez, num monastério distante da Europa medieval, havia um grupo de padres que viviam ali fazendo as suas orações e um deles resolveu criar um gato preto. E todo mundo gostava do gato preto ali no monastério. Só que na hora da oração, o gato preto subia no telhado e começava a miar, 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 e atrapalhava a oração dos padres. Mas eles não queriam se livrar do gato, eles não queriam mandar o gato embora. Até que o padre tesoureiro teve uma ideia. Por que a gente não amarra o gato aqui ao pé da mesa, assim ele para de miar? E deu certo. Amarraram o gato ali, aí o padre abade pediu ao padre escrivão para anotar no livro de atas. A partir de hoje decidimos que para que nossas orações sejam eficazes, o gato preto deve estar amarrado ao pé da mesa. O problema é que com o passar do tempo morreu o dono do gato. Morreu o padre tesoureiro que deu a ideia de amarrar o gato. Morreu o abade, morreu o padre escriba, morreu até o próprio gato. Mas até hoje, naquele monastério, ninguém faz nenhuma oração se não encontrar primeiro um gato preto para amarrar ao pé da mesa, porque está escrito:
Para que nossas orações sejam eficazes, o gato preto deve estar amarrado ao pé da mesa. Esta anedota é apenas para ilustrar como é que uma regra válida numa época pode se tornar anacrônica, absurda e até ridícula noutra se não for atualizada, se não for contextualizada. É isso que acontece com muitos judeus racídicos. Agora, atenção. Aqui eu gostaria de passar para a minha preocupação com relação ao filme. Embora eu apresentei essa questão aqui, eu quero fazer algumas críticas ao filme Nada Ortodoxa. A primeira crítica que eu faço, na verdade é uma só, mas ela vai se desdobrar em vários comentários aqui, é que o filme é parcial. E eu fiquei me perguntando se a falta de imparcialidade do filme não foi proposital da parte dos diretores, haja vista que agora a Netflix está lançando muitos filmes do mesmo gênero. Filmes assim, onde você tem um grupo rebelando contra um catolicismo muito conservador, contra um protestantismo muito conservador. Agora você tem muitos reality show de pessoas que tiram judeus de famílias conservadoras e salvam essas pessoas daquele ambiente ali, inclusive com outros ex-judeus, ex-quakers, ex-mormons, ex-padres, ou seja, sempre assim, de tirar pessoas de um ambiente muito conservador, melhor dizendo. O problema é que o filme, grosso modo, se eu colocar numa linha, ele passa a ideia o seguinte: religiosos, o grupo de Nova York, características, conservadores, ultrapassados, legalistas, sem amor, sem psicologia, mal resolvidos emocionalmente, de mal com a vida, tristes, fechados, racistas, porque eles só ficam entre eles, se sentindo superiores e alienados. Essa é a imagem que passa do grupo carimbado como religioso. E do grupo carimbado como progressistas, secularizados, sem religião, refiro-me àquele grupo que recebeu a judia lá na Alemanha, você tem um pessoal bem resolvido, antenado com os novos tempos, atualizado, de bem com as emoções, de bem com a vida. Você faz o contraste entre o casamento judaico lá da Este e o momento em que o grupo dela vai fazer um piquenique lá na beira de um lago. Lá no caso da Este, o casamento todo mundo triste. Você vê a cara dela parecer mais um enterro. Até para sorrir estava difícil. Ela tinha dificuldade. O pessoal aqui não, alegre. Você vê no grupo da Este um pessoal sempre preso ao passado. Ela toda hora relembra para outro grupo lá. Mas nosso povo foi morto pelos nazistas. E até a outra israelense falou assim, tá aí, a metade de Israel também, mas nós estamos preocupados com a guerra que nós temos hoje, não estamos nem aí. E tem uma hora que ela fala o seguinte, mas o rapaz mostra para ela, foi ali naquele castelo que fica naquela ilha, que os alemães tramaram, os nazistas, mataram os judeus. Ela falou, e vocês nadam aqui? Claro, isso é coisa do passado, nós não vivemos de passado. Então olha que interessante essa frase. O grupo da Europa é um grupo que não está preso a traumas do passado. O grupo da Este está preso a traumas do passado, a uma moda do passado, porque nem tecnologia eles têm. E você sabe, muitos judeus realmente ortodoxos, por exemplo, eles não usam um iPhone, um smartphone que tem internet, é só um Nokia velhinho assim, porque eles não podem ter contato com o mundo exterior. Olha que interessante essa visão. Dois grupos polarizados, repito. O dos religiosos, completamente ultrapassados, ridículos, emocionalmente problemáticos. E os não religiosos, de bem com a vida, pulando, dançando, se amando, sem preconceito. Ali você tinha uma negra, tinha homossexual, tinha divorciado, você tinha até a judia religiosa foi recebida entre eles. Que maravilha! O paraíso na terra. Aquele grupo que deve ser seguido. Só que o seriado da Netflix, em momento algum, mostra os problemas sérios que nós temos no grupo que eu chamo de secularizados. Não mostra. E aí eu vejo três falácias. Primeiro, a falácia de generalização. Porque o seriado dá a entender que todos os religiosos são obtusos como aqueles do grupo ali de Nova York. E que todos os secularizados são bem resolvidos.
Segundo problema, além da generalização, falácia do espantalho. Mostra a religião conservadora como sendo uma coisa chauvinista, ultrapassada, ridícula, fascista. É um emblema, né? Tudo que não presta é fascista. E o grupo dos outros não. São de bem, sem preconceito, só amor, só love, todo mundo amando todo mundo, que maravilha. Meus amigos, eu sou um acadêmico. E como acadêmico, eu gosto de me valer de estudos acadêmicos. E deixe-me dizer que os números publicados em artigos científicos, eu vou deixar alguns na descrição apenas por amostragem, não são todos, mas com um pouco de pesquisa é fácil você encontrar as fontes que eu estou falando e outras mais. Vários estudos acadêmicos mostraram que, quando são avaliados dois grupos, um grupo conservador religioso e um grupo não religioso, de ateus, agnósticos, espirituais não religiosos, pós-modernos ou de sociedade líquida, se você quiser, esse grupo liberal, esse grupo secularizado, tem 2 vezes mais dependências de drogas do que você encontraria num grupo que não faz parte daquela rodinha ali. Por exemplo, isso foi feito em universidades aqui no Brasil. E descobriram que jovens que estudam em muitas universidades que têm um discurso, assim, bem antirreligioso, têm 2 vezes mais problema com drogas do que jovens de mesma idade que não estão na faculdade. Eu vou deixar a descrição e você pode ver. E uma notinha de rodapé aqui para ninguém me jogar pedra. Uma vez alguém falou assim, não fale assim dos professores, tem muito professor que não é fumador de maconha. Eu sei, meus amigos, eu não vou generalizar. Acabei de falar contra a generalização e só para você ficar tranquilo, eu também sou da área de humanas. Eu sou formado em filosofia e teologia, sou da área de humanas. E eu não sou fumador de maconha, mas eu também não vou agora negar, seria estupidez, seria ridículo negar que não está havendo em muitas universidades públicas um ateísmo metodológico e uma campanha explícita contra a religião e valores religiosos conservadores. Isso é notório. Converse com alunos religiosos que vão fazer faculdade de filosofia, de sociologia, de história principalmente, e veja como é que não são poucos os discursos que eles ouvem contra a religião, contra a fé, contra a Bíblia, contra valores da igreja. Isso é notório. Repito, há muitos professores que não têm esse viés no mundo acadêmico, e muitos, eu tenho colegas, eu fui muito bem respeitado, apesar de ser conservador, quando estudei na USP, eu fui muito bem respeitado ali. Mas eu não vou negar que não exista, assim é o óbvio ululante, que não exista um discurso montado por muitos professores contra a religião. Eu estou cansado de ver muitos jovens que deixam a igreja, vão para a faculdade e ficam louquinhos com as coisas que eles ouvem lá contra a religião. E muitos deles abandonam a fé. Isso é fato. Agora, o curioso é que quando a gente vai pegar os jovens que estão nesse ambiente universitário com os que não estão, eles têm a tendência de uso de drogas 2 vezes maior do que os que não estão na faculdade e têm a mesma idade. Outros estudos demonstraram que quando você pega grupos secularizados e grupos conservadores religiosos, os secularizados têm um índice de 3 a 4 vezes mais de casos de transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tendências suicidas e depressão. Eu não estou querendo dizer agora que todo mundo que é deprimido é uma pessoa de mau caráter, eu não disse isso. Mas eu também não acho que eu vou, em nome dos cadeirantes, não falar da poliomielite. Tá certo? Eu não vou falar nada de poliomielite, senão ofenderei os cadeirantes. Não é por aí. Tá certo? Mesmo porque nem todo mundo tem poliomielite, é cadeirante, mas eu quis apenas fazer uma analogia do tipo, eu respeito a pessoa que tem síndrome do pânico. Como indivíduo, eu respeito, ele merece o meu abraço, o meu apoio, o meu carinho e a minha oração. O que tem a síndrome do pânico. Mas falando da doença, da tendência, da depressão, eu também não posso fechar os olhos sobre vários artigos que têm mostrado que no grupo secularizado a tendência para depressão, para síndrome do pânico, para transtorno de ansiedade é 3 a 4 vezes maior do que no grupo de religiosos conservadores, inclusive de suicídio. Então você vê, os números não coadunam com a imagem que o filme apresenta. Os números mostram justamente o oposto.
que os maiores problemáticos emocionalmente não estão no grupo da este, estão no grupo dos fumadores de maconha e outras coisas mais. Esse é o ponto. E antes que você pense que eu estou discriminando, generalizando, não estou. Eu estou trabalhando com números. E documentários como Netflix não mostram isso que eu estou falando. O filme pelo filme, não estou dando spoiler, mas você vai ver quem assistir até o final, ele só passa essa mensagem de uma jovem que sai do reino das trevas da religião, do obscurantismo, dos problemas emocionais mal resolvidos e vai para o mundo da luz, da claridade, do progresso dos secularizados sem religião. E isto não é verdade, não é assim que a coisa funciona, tá bem? Repito para você, o maior número dos que têm problemas emocionais está dentro dos grupos secularizados. E eu sei que muita gente vai escrever talvez aí uma mensagem dizendo assim, não, eu discordo de você, porque eu era de uma religião muito conservadora, abandonei tudo, virei ateu, hoje eu tenho paz. Pode ser, mas eu tenho duas coisas para te dizer. Em primeiro lugar, que você é você não é estatística. Se eu estou falando de estatística, eu estou falando de um grupo maior, eu não estou falando de 100%. Tá certo? Se eu disser que numa estatística o Brasil tem tantos por cento de chance de tantas pessoas contraírem o coronavírus, eu não estou falando que todo mundo vai contrair. Tá certo? Não é por aí a questão. Se eu falar que a chance maior de um idoso morrer de coronavírus, mas teve um que sobreviveu, 2, 3, estou trabalhando com estatística, não com as exceções da regra. E em segundo lugar, temos que questionar um pouquinho, eu quero até fazer depois um vídeo sobre isso, essa paz que alguns dizem ter depois que abandonam as coisas de Deus. Sabe por quê? Eu moro em frente ao Cevisa. Cevisa é o Centro de Vida Saudável, que ensina a gente a ter uma alimentação melhor, uma saúde melhor, comer coisas que fazem bem. E muitas vezes você vê pessoas que vão para lá, às vezes até que fizeram cirurgia bariátrica e tem que emagrecer e tudo mais. E quem está acostumado a comer errado sofre no Cevisa, porque lá não tem carne, não tem refrigerante, não tem chocolate, a comida é toda vegetariana, vegana até, e tudo, exercício físico todos os dias. E eu lembro de uma vez um colega que estava aí, porque já que eu moro em frente, de vez em quando eu passo uma semana lá, né? É bom para a saúde, para desintoxicar. Um colega falou que ele estava assim aflito, angustiado, nervoso, ele não aguentava mais a comida do Cevisa. E ele saiu, pegou o carro e foi para o primeiro posto de gasolina e comprou 2 pastéis fritos naquele óleo de posto de gasolina. E pegou aqueles pastéis fritos, pastel de queijo, com uma bela de uma lata de Coca-Cola e comeu aquele pastel e bebeu. Ele falou, rapaz, quando eu comia aquela Coca-Cola, bebia aquela Coca-Cola e comia aquele pastel, parecia o manjar dos deuses. Eu me senti até bem, eu estava nervoso, eu estava agitado, eu estava chateado, eu estava neurastênico, eu estou até em paz agora. Mas só depois eu fiquei chateado porque eu joguei para trás toda a dieta que eu estava seguindo e o que eu consegui. Ou seja, quando você segue o bem, principalmente considerando que nós temos uma índole para as coisas que não prestam, seguir o bem exige de nós disciplina, exige de nós força de vontade, graça de Deus, resistência ao próprio eu. E quando você cede à tentação, você tem psicologicamente uma paz momentânea, é óbvio, é óbvio. Toda pessoa que está de dieta, quebra a dieta e entra num pote de sorvete, naquele momento ali ela sente um prazer quase orgástico, porque está comendo aquele sorvete ali, mas depois vem a culpa, vem as consequências, vem uma série de problemas. Isso é um fato. E em alguns momentos, até para aplacar a culpa, as consequências que vêm depois, o que você faz? Você aumenta ainda mais o seu erro para poder falar que você está bem resolvido. E como a cura às vezes é mais dolorida do que o próprio problema, você faz como criança, quando era pequeno, que a gente machucava, a mãe ia passar mertiolate, e falava, não, já sarou, porque eu sabia que o mertiolate ia arder pra danar. Então, para não sentir o ardor do mertiolate, quantas vezes eu falei para minha mãe, já sarou, quando não tinha sarado nada. Então, desculpe, eu não quero julgar você, não me compete isso. Mas falando assim, de uma realidade sem rosto, eu questiono algumas pazes que muita gente diz que está sentindo por aí. Aí eu estou em paz, eu larguei Deus, fiquei em paz. Como eu falei, num primeiro momento, quem quebra a dieta também sente um prazer, uma paz, quando está comendo aquele balde de sorvete.
O problema é o depois. E como dizia o filósofo Homer Simpson, Homer Simpson, o problema das consequências é que elas vêm depois. Então, meus amigos, pensemos bem nisso, viu? Eu acho que o filme é bom, bacana, mas eu fico preocupado com histórias ou relatos que são contados apenas pela metade, porque tem o outro lado também para ser ouvido. Espero que você tenha gostado desse comentário aqui e no próximo vídeo nós estaremos juntos. E se gostou, não esqueça de assinar o sininho de notificações, dar o seu like e participar com seus amigos. Um grande abraço, tchau!